O NUPEP apresenta Alcione Quadro, Lia Ramos e eu, Márcia Brizola, para mais um programa Mensagens do Amor Distante. E respondendo aos que perguntaram pelo WhatsApp sobre a nossa formação acadêmica e profissional, vamos às apresentações. Sou formada em Direito pela FAD Sorocaba e fiz vários cursos de aperfeiçoamento profissional como gerente de banco. Sou facilitadora de cursos online de psicologia racional, porque além de me conduzir na vida pelos conhecimentos que a teoria inspira, também tenho como missão divulgá-la como ferramenta capaz de ajudar as pessoas a viverem melhor, com mais amor e sabedoria. Sou autora de 2 livros, Dimensão da Luz, em parceria com minha irmã Carmen, e Muito Além da Poesia. Eu tenho formação em ciências biológicas e psicologia, e entre as metodologias e técnicas que utilizo na área profissional e no cuidado com os pacientes, a mais importante delas é a psicologia racional. E não poderia ser diferente, uma vez que a razão consciente das causas e efeitos é a ferramenta principal para que se desenvolva qualquer técnica ou profissão. Também sou facilitadora dos cursos online da Psicologia Racional. Tenho 2 livros lançados, um em parceria com a minha amiga Miriam Seck, chamado Muito Prazer, e outro Vocabulário da Psicologia Racional. Entretanto, lembremos que o programa Mensagens do Amor Distante tem a finalidade de apresentar as experiências próprias e as psicografias resultantes do trabalho iniciado desde as reuniões inaugurais do NUPEP, conduzidas e orientadas pelo professor Jorge. Nesse programa também teremos convidados ligados à igreja, à filosofia e à ciência para falarem sobre religiosidade e a sua influência na vida das pessoas em sociedade. Já mencionamos no programa passado que todo homem expressa a religiosidade, mesmo defendendo o ateísmo materialista. Eu sou formada em jornalismo, fiz vários cursos de aperfeiçoamento profissional, atualmente sou gerente dos Correios, também sou facilitadora de cursos online da psicologia racional e tenho a psicologia racional como instrumental nas atividades de minha vida e como missão. Por isso a recomendo para todos, pois ela é como uma espécie de óculos que permite uma melhor visão da realidade. Sou autora de 2 livros, um de poemas psicografados, Bom Domingo, e o outro um livro de entrevistas com o título Ideias e Idealistas. Hoje teremos nossa primeira convidada, a Carmen Teresa Almeida, formada em Pedagogia e Letras, pós-graduada em Psicopedagogia e Estudos da Linguagem. Foi professora e diretora de escola durante 39 anos e atualmente é consultora e revisora de textos e livros, além de ser a coordenadora dos cursos online de psicologia racional para iniciantes. Escreveu 2 livros, Na Dimensão da Luz, em parceria com a irmã, e em solo, o Elo Invisível. Professora Carmen, nos fale sobre suas experiências mediúnicas e as mensagens do amor distante que recebeu. Como foi o seu início na psicografia? Olá, pessoal! Fico muito feliz em poder participar aqui do programa de vocês. Bem, quando o professor Jorge começou suas experiências lá em 1984, me convidou para participar junto com outros amigos.
Eu não aceitei de imediato, pois nunca me interessei por religião, parapsicologia, espiritismo ou qualquer coisa do gênero. Na infância, eu até tive contato com a Igreja Católica por causa das minhas avós, que iam à igreja, rezavam o terço lá em casa, faziam novenas. E então eu participei da Igreja Católica, fui batizada, crismada, fiz a primeira comunhão, tudo dentro da Igreja Católica. Porém, depois dos meus 15 anos, mais ou menos, eu não tive mais contato nenhum com a doutrina ou filosofia que defendesse a existência da vida após a morte. Então, como eu disse, a minha resistência ao convite do professor foi muito grande. Porém, comecei a participar, mas por conhecer o professor e saber de sua dedicação científica e filosófica para entender os fenômenos, tanto os parapsicológicos como da psicologia. A curiosidade pelo trabalho intelectual do professor foi muito maior do que a minha descrença em relação aos fenômenos, pois aceitei o convite. Depois de alguns estudos teóricos em paralelo, começamos a fazer a experiência do copo, que é similar à experiência com a taba ou ijá. Vocês conhecem, né? Aqui eu aproveito só para avisar que essa prática, assim como as outras referentes à mediunidade, não é aconselhável para iniciante sem a supervisão de quem tem um maior conhecimento, experiência e que seja confiável. Bom, então é assim, nós sentávamos ao redor da mesa, 4 ou 5 pessoas com o dedo no copo, enquanto outros participavam ao redor da mesa fazendo as perguntas. O copo era impulsionado a princípio lentamente e de modo muito confuso, sem que se pudesse identificar de onde vinha a força que o empurrava. Depois, o copo passava a se dirigir para as letras colocadas ali no círculo, formando frases e as respostas às perguntas feitas. Meu coração acelerava e muitas vezes fiquei com medo de me atirar a esse desconhecido. Eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. Desconfiava até que alguém ali estivesse empurrando o copo com o dedo numa situação fraudulenta. Porém, logo a desconfiança de fraude sumia, porque, afinal de contas, nós estávamos entre amigos decentes, numa experiência sob a orientação confiável do professor Jorge. Só mais tarde, com os estudos, é que eu fiquei sabendo que alguém realmente empurrava o copo, mas inconscientemente do que fazia, pois atendia a um comando subliminar e energético dos amigos distantes. Bom, pouco tempo depois do início daquelas experiências, percebi que as respostas vinham à minha mente, antes mesmo do copo começar a andar e formar as frases. Narrei o que estava acontecendo comigo na rodada de comentários que nós tínhamos ao final de cada reunião. Então o professor explicou que era isso mesmo que ele esperava da experimentação. Aquela experiência com o copo era assim mesmo, tinha que ser assim mesmo. Em seguida, passou a pedir que eu ficasse ao lado da mesa, pronta para escrever o que viesse à minha cabeça, enquanto os outros integrantes do grupo faziam a experiência com o dedo no copo. Comecei a escrever as respostas das perguntas que o professor e o pessoal do grupo fazia para a possível entidade que estava ali presente. Mas eu não mostrava para ninguém. Enquanto isso, os movimentos do copo não paravam.
Depois, as respostas eram comparadas, as minhas e a do corpo. E a surpresa era geral, quando verificávamos que o conteúdo ou as ideias das respostas que eu escrevia eram similares àquelas dadas ao movimento do copo. Assim, foi a contragosto, gente, porque eu não estava nos meus planos continuar com essas reuniões, mas fiquei em reuniões específicas e mais avançadas, sem o copo, o professor pedia que eu psicografasse as respostas para as perguntas dos participantes da reunião que estavam ali presentes. Bom, no início, eu fiquei muito receosa em escrever, porque temia que fossem coisas da minha cabeça. Mas, como vinham com palavras muito rapidamente e também de uma forma que não tinha nada a ver com o meu vocabulário habitual, eu comecei a escrever sem questionar. Então, as reuniões começaram a se tornar cada vez mais interessantes, pois além das entidades espirituais que de início começavam a conversar com a gente lá no copo na experiência do copo, começaram a participar outras entidades, e entre elas amigos e parentes falecidos. A emoção era geral, havia muito choro, muito amor ali contido e que era liberado. E eu não podia acreditar naquilo tudo que estava acontecendo. E o professor sempre explicando que o que eu escrevia estava de acordo com o que ele estudava na literatura mais séria da doutrina espírita. Ele tomava a orientação prática dessa doutrina para iniciar suas pesquisas sobre psicologia humana em relação aos fenômenos que na parapsicologia foram chamados de psiteta. Assim me tornei a primeira médium do grupo a psicografar. Mas, em razão da minha personalidade um pouco rebelde, não tinha muito interesse pelo que fazia. E só continuava por insistência do professor, que dizia que a minha mediunidade contribuía com as suas pesquisas e com o aprimoramento da mediunidade de outras pessoas. Muitas vezes eu quis desistir, mas o que os amigos espirituais ditavam e materializavam pelas minhas mãos me incentivavam a continuar. Nossas reuniões, pessoal, demoravam de 2 a 3 horas por noite e eu escrevia mais ou menos um bloco de rascunho de 100 folhas por reunião. É sério. Sabe aqueles blocos de rascunho meio sulfite? Era frente e verso. Eu escrevia um bloco por reunião. Até que as outras pessoas do grupo também começaram a psicografar e dessa forma nós dividimos a tarefa. Nós tínhamos reuniões praticamente todas as noites. E elas eram divididas entre o desenvolvimento mediúnico e o estudo de história, de filosofia, parapsicologia e outros assuntos, entre os quais os abordados nos livros de Allan Kardec e do Chico Xavier. Eu devo ter feito, gente, mais de 3.000 psicografias até o momento. Algumas em forma de poesia, mas a maioria delas foi em forma de prosa. Hoje eu ainda continuo aprimorando os meus conhecimentos na psicologia racional com as aulas do professor Jorge e também como coordenadora dos cursos online para os iniciantes. Bom, gente, vocês me pediram e eu trouxe aqui uma psicografia lá do começo de nossas experiências, de dezembro de 1984. Faz tempo.
Na época, o professor andava muito estressado e se queixava de que as pessoas não estavam estudando direito e por isso não aprendiam. Ele abriu a reunião e perguntou se os amigos distantes estariam prontos para se comunicar. As ideias começaram a vir em minha mente e eu comecei a escrever. Boa noite a todos. Estamos prontos, Dr. Jorge. Você tem a missão de espalhar a verdade e a sabedoria, mas não queira obter respostas imediatas aos seus ensinamentos. Assopre apenas. Não queira ver o retorno das sementes plantadas. É por isso que sofre, pois não consegue separar uma coisa da outra. Por esperar respostas imediatas, se fere e pode ferir as pessoas que você ama. Pare de achar que as pessoas são burras e que tudo que você ensina é em vão. Tudo tem seu tempo e sua hora. E você não está ensinando para o já, para o agora. As pessoas acumulam conhecimentos gradativamente e vão progredindo a cada encarnação. Você também já foi como elas que têm dificuldade no entendimento. E muitos amigos tiveram paciência em ensiná-lo através dos tempos. E agora estão colhendo os frutos das sementes que semearam, pois a plantação começa a germinar. Fiquem com o nosso amor, Tiago. Depois do recebimento das psicografias, era normal a gente discutir sobre as mensagens recebidas. E nesta mensagem o professor explicou que o chamaram de doutor ironizando, porque muitas pessoas tinham o costume de chamá-lo de doutor porque ele era advogado. As entidades ironizavam a sua vaidade, ou melhor, a sua vaidosa pretensão em colher os frutos imediatos de um trabalho que seria apenas o de semear. E à medida que progredíamos nos estudos, nós fomos entendendo o teor da ironia, pois o professor sempre dizia em suas aulas que a vaidade não apita, porque levados pela cultura ideológica não a percebemos. Títulos honoríficos e convencionais só possuem valor aqui, distinção para nós, na nossa cultura materialista. Os amigos distantes identificam e distinguem o que as pessoas são em essência pelas virtudes de elevação moral e do caráter. Essas virtudes ficam evidentes para eles nas cores e outros aspectos da energia vibratória que irradiam. É por isso que os mentirosos só têm sucesso aqui entre nós, mas lá do outro lado não enganam ninguém. Bom, gente, eu acho que eu já falei tudo. Aqui eu estou terminando. E muito agradecida pelo convite, pela oportunidade e a atenção que vocês me deram. Um abraço carinhoso em vocês, minhas amigas, e a todos que nos assistem. Tchau, gente. Foi muito importante ter a brilhante participação da amiga e irmã tão querida. Muito obrigada, Carmen. Nas reuniões mencionadas pela Carmen, cada uma de nós foi começando a psicografar a seu tempo, com um desenvolvimento gradual. Lembro-me das orientações constantes dos amigos distantes e do professor Jorge sobre o cuidado com a condição energética, vibratória, sintônica. Era necessária uma espécie de saneamento individual, emocional, dos pensamentos, para que houvesse uma adequada harmonia vibratória e sintônica no ambiente coletivo do grupo. A isso buscávamos na concentração
nos estudos e na execução dos trabalhos mediúnicos. As mensagens recebidas orientavam para as mudanças de comportamento, para o abandono gradual da vaidade, da arrogância e coisas do gênero. Talvez porque entendíamos que éramos médiums, portanto pessoas especiais, que como intermediários de entidades divinas, devíamos passar as mensagens de aprimoramento para os outros, como uma caridade. Na inconsciência, as correções de caráter solicitadas eram para os outros. Só os elogios eram para nós. Levou muito tempo para entendermos que as recomendações eram para quem as ouvia e estava se propondo ao esforço e trabalho de buscá-las para aprender. É verdade, Márcia. Naquela época, a gente achava que o nosso trabalho era o de repassar os conselhos das psicografias para os outros, não que não servissem para a orientação deles também. O problema é que nós e as outras pessoas fomos programadas a acreditar que só o que a cultura ideológica nos dava já bastava para a nossa presunção de saber tudo o que precisamos na existência. E realmente levou tempo para entendermos a nossa falta de humildade pessoal e intelectual. Então, na época, durante a psicografia, os demais participantes se concentravam para fornecer energias. A atenção e a vigilância do professor eram constantes, já que conduzia as experiências de acordo com o que estudava. Essa conduta era necessária para que as pessoas se desenvolvessem sem se deixarem levar por indivíduos ou espíritos despreocupados com o aprimoramento espiritual. Como não era tarefa fácil, levava um bom tempo para que alguém fosse liberado para fazer psicografia sozinho. Sim, a concentração se destinava a buscar o contato telepático, sintônico com amigos distantes de nível superior ao nosso e já preparados para nos orientar e ensinar. Isso exige trabalho sério, porque a manipulação instalada pela educação cultural faz com que a gente acredite que só os outros praticam atos perniciosos à sociedade e perniciosos ao bom relacionamento espiritual. Só hoje, depois de muitos estudos, é que alguns de nós entendemos isso. As mensagens Alcione iniciais eram simples, amorosas, sempre incentivadoras. Contudo, não havia melindre ou hipocrisia nas denúncias dos ajustes que cada um devia fazer para o aprimoramento. Eram diretas, objetivas e francas, mas geralmente a gente não entendia ou achava que entendia o que as mensagens transmitiam naquela época. Éramos alienados de que as orientações sempre se davam no sentido de alertar para que saíssemos da ignorância da nossa verdadeira vida, que é a espiritual. Sim. Lembro que certa vez, fazendo uma psicografia, um amigo distante chamado Alfredo disse: faça a sua parte que faremos a nossa. Pense nisso, Márcia. Você pode é só querer. E você, como ser inteligente, quer. Só falta ser inteligente. E eu pensei, essa indireta deve ser para eu perceber alguma coisa. O que será? O que será? Outra mensagem dizia: as comunicações entre nós são muito importantes, apesar de você não ter consciência disso ainda. Mas acreditamos em você e em todos que querem fazer da vida um ato de coragem e de amor, onde não só se vive,
mas também se ama e evolui para a eternidade. Lia. Nota-se aí, Márcia, uma linguagem incomum diante da distração generalizada de jovens e adultos. As respostas para as perguntas que fazíamos eram sem rodeios. Certa vez eu perguntei empolgada a um amigo distante: Tiago, poderia me dizer o que eu fui na última encarnação? E ele respondeu: é só olhar para o que você é agora nesta encarnação. Ou foi pior do que é hoje e então evoluiu, ou foi igual porque permaneceu estagnada. Fiquei chocada, decepcionada. Eu queria ouvir que eu fui uma princesa, uma rainha, uma santa, ou alguém importante e famoso. Mas era o que tínhamos na cabeça e somente depois de muito estudo a gente pôde entender como somos ou como é realmente nossa personalidade e que ela reflete o que fomos no passado. Eles repetiam sempre: seguir o sentido da vida é se aprimorar e evoluir sempre. Hoje dá para rir de nós mesmos, porque passamos a entender um pouquinho do que eles nos recomendavam. Pois é, de todas as experiências e estudos surgiu a psicologia racional, apresentando um esforço de explicar o homem em sua existência material e espiritual, se aprimorando, uns mais, outros menos, no saber, na moral e na ética. E os amigos distantes foram enfáticos em dizer sobre a importância de persistir na esperança e no amor, já que o comum é atender os ditames da cultura ideológica materialista que leva à dispersão da ética, da família e do amor. E as nossas experiências iniciais, durante as comunicações com os amigos distantes, foram tão intensas, com muitas sensações de arrepios, coração acelerado, de quentura em partes do corpo. Às vezes, antes de reuniões ou mesmo durante a reunião, ocorriam sensações desagradáveis que a pessoa sem experiência nem estudo podia achar que estava doente. Não estava. Essas sensações desagradáveis, elas desaparecem assim que são resolvidas na reunião pelo benefício de troca de energias. Eu lembrei-me que recentemente os integrantes de um grupo decidiram se reunir a cada semana na casa de um deles. Aí, na primeira semana, no dia do primeiro encontro, eu passei o dia sentindo uma preguiça, mais uma preguiça. E ao chegar à casa da amiga, a preguiça ficou tão grande, até para falar eu tinha preguiça. Todos riram por causa do meu jeito de falar. Cheguei a lembrar do Jeca Tatu, aquele personagem do Monteiro Lobato, um caipira com uma preguiça danada. Mas eu racionalizei, dizendo que eu tive um dia cansativo no trabalho, então devia ser isso. Ou seja, naquele momento, eu aceitei a sensação como sendo minha. Quando nós nos concentramos, veio uma psicografia que explicava tudo. Dizia assim: o galo cantou, o caboclo acordou para a vida, o café esquentou, sentado ele tomou para a vida, a enxada pegou, o trabalho começou para a vida. A moça chegou, o caboclo namorou e casou para a vida. A reza começou, o caboclo ajoelhou para a vida. O sono chegou, o caboclo deitou e a vida que vivia acabou. Não acordou, não esquentou, não começou. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas antes de conhecer a relação lógica existente entre os fenômenos, dá medo.
podemos achar que estamos ficando loucos. As pessoas que não estão no mesmo estudo e trabalho espiritual que nós, dizem que é tudo coisa da nossa cabeça. Ou seja, sem estudar, as pessoas dizem o que os outros fazem de errado e dão conselhos de como devem ser e fazer. Mostram que valorizam muito a passageira existência material e menosprezam de modo burro a realidade que é eterna e espiritual. Pois é, eu me lembrei de um exemplo dado em aula do professor Jorge, que pode ajudar a gente a entender melhor isso. Se vocês lembrarem, me ajudem também, por favor. Quando começamos a trabalhar, queremos ter o registro em carteira para poder ter uma aposentadoria e poder desfrutar a vida na velhice. Nada mais justo, não é? É o cálculo do tempo de quando o corpo e a mente se cansam e querem descansar. Há muitas pessoas que complementam a contribuição previdenciária investindo também em um seguro de aposentadoria. Sim, eu lembrei dessa aula em que o professor colocava que a pessoa investe apenas no tempo calculado de duração do seu corpo carnal, na ignorância de que sobrevive na continuidade da vida, para a qual essa previdência social não dá cobertura, ou seja, não investe no esforço de conhecer a si mesmo, como propunha Sócrates ao recomendar: conhece-te a ti mesmo. Isso, pois é a partir do autoconhecimento que o indivíduo pode conhecer melhor os que o cercam e investindo na amizade, no amor, na ética, investe na conta bancária principal da sua vida espiritual, sem deixar de contar com a previdência social. Mas a pessoa só se preocupa com a aposentadoria financeira e pode morrer antes de aposentar. Aí não aproveita o investimento que fez para essa vida e nem o que não fez para outra vida. A psicografia que eu trouxe hoje revela a condição mental de uma jovem da época em que comecei as experiências. Era cheia de ilusões e tinha o destino traçado pela ideologia materialista. É uma mensagem do amigo distante Alfredo e o seu conteúdo simples é como o sapato da Cinderela, que serviu para mim e de certo para muitos outros pés também. A aparência do príncipe encantado. Jussara era uma moça de boa aparência, benquista em seu meio e considerada inteligente, pois até um doutorado já havia conquistado. Nada lhe faltava, era querida e todos alimentavam sua existência saudável, porém incompleta e infeliz. Sim, pois ela não conseguia o que mais importante considerava na vida, um príncipe encantado, ao qual ela demonstrasse seus dotes de mulher irresistível no momento certo e de mulher prendada quando assim a situação exigisse. Até enxoval já tinha aí completo. Claro que o príncipe também deveria ter seus dotes. E ela não se considerava muito exigente porque o que pedia era apenas que ele fosse fiel, bonito, não rico, mas remediado e que tivesse um Fusca amarelo. Podia até ser bobagem, mas sem o Fusca amarelo, nada feito. Apareceram alguns pretendentes. Leonardo seria, o marido ideal, como diziam. Era forte, musculoso, fino, rico, mas não tinha Fusca amarelo. Os mais chegados, que conheciam a exigência que Jussara fazia de ter um homem proprietário de um Fusca amarelo, advertiam-na. Jussara, ele é rico, pode até ter um Rolls Royce de ouro. Gilberto, outro rapaz, era de família modesta, mas de caráter elevado, dizia-se apaixonado. Jussara até se empolgou, mas quando viu a bicicleta dele, se desiludiu e também o dispensou.
Ela já estava desanimada e triste. O tempo passava e nada. A todos que dela se aproximava, com pretensões sérias de casamento, logo perguntava: você tem um Fusca amarelo? Certo dia, naquela cidade pequena e pacata, surgiu um moçoilo de aparência exuberante, do tipo bom partido, e pasmem, com um reluzente e exuberante Fusca amarelo. Jussara encantou-se, fez 1000 planos, já se imaginou partindo em lua de mel, juntinho com o seu amado, no também amado Fusca amarelo. Como num conto de fadas, o sapatinho serviu-lhe, e com uma grande e pomposa festa consagrou-se o enlace matrimonial entre Jussara e Benê, uma abreviatura carinhosa que ela fez de Benedito. No final da festa, quando todos se preparavam para se despedirem do feliz e realizado casal, o noivo sumiu. Procuram aqui, ali, em todo lugar. Jussara já estava desesperada, quando chegou um moleque raquítico e engraçado com um bilhete em mãos que dizia: querida, você é maravilhosa, mas não pude resistir aos encantos da sua prima Jacira, e com ela parti. Sabendo do seu desconsolo e não querendo fazê-la sofrer, deixo-lhe como prova do meu carinho o meu Fusca amarelo. Espero que seja feliz, Benedito. Fantástico! Fantástico! Esses amigos distantes são surpreendentes. Bom, agora vem uma música psicografada pela Lia. Rédeas e correntes. Vamos lá? Você diz que teme muito a lavagem cerebral, se esquecendo que lavagem é alimento especial. Daquele que só aceita ideias por outros feitas, sonhos por outros criados. Ai, ai, ai. Você diz que teme muito a tal da manipulação, mas cultiva pensamentos de pura reprodução. Sofre quando outros querem e risos que não são seus. Segue por trilhas estreitas, ai, 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 achando que é o que Deus lhe deu. Diz que sonha alçar voos, atingir seu ideal, mas não se afasta da terra, nem no seu sono final. Diz que quer a liberdade entre rédeas e correntes, e conserva o velho ditado: se o cavalo é dado, não se olhe os dentes. Você diz que teme muito a lavagem cerebral, se esquecendo que lavagem é alimento especial. Daquele que só aceita ideias por outros feitas, sonhos por outros criados. Ai, ai, ai. Você diz que teme muito a tal da manipulação, mas cultiva pensamentos de pura reprodução. Sofre quando outros querem e risos que não são seus. Segue por trilhas estreitas, ai, 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 achando que é o que Deus lhe deu. Diz que sonha alçar voos, atingir seu ideal, mas não se afasta da terra, nem no seu sono final. Diz que quer a liberdade entre rédeas e correntes, e conserva o velho ditado: se o cavalo é dado, não se olhe os dentes. Sensacional! Vale lembrar que a música e letra foram psicografadas pela Lia, que nunca estudou música, gente. E sua letra mostra muito bem o que a pessoa, sem raciocinar,
consome com a cultura ideológica. Sim, pois lavagem se diz do alimento para porcos. E o porco é um animal irracional e não pode raciocinar para saber se o que consome é bom para ele. Porém, o homem, que é racional, consome tudo que vem da cultura sem raciocinar. Então, assim como o porco come a lavagem do jeito que vem, o sujeito aceita ideias por outros feitas e sonhos por outros criados como lavagem. Isso hoje a gente pode entender, mas levou um tempo de estudo, hein? Foi um bom tempo. O comum é o sujeito temer muito a tal da manipulação, sem perceber que pensa com a cabeça dos outros ao reproduzir o que ouve ou vê sem refletir. Assim, não age pela própria razão, mas obediente a ideias de pura reprodução. Tanto é que aceita apenas as ideias do plano material e nem quando morre consegue se afastar da matéria, continuando a viver as aflições terrenas. Não, e diz que quer a liberdade, porém preso a essa ideia como militante de alguma doutrina política, mas aceita a escravidão ao ser corrompido e conserva o velho ditado: se o cavalo é dado, não se olhe os dentes. Numa analogia fantástica, aceita o que vier sem avaliar nada. Sensacional, Fantástico. sensacional. Bom, queridos, o nosso tempo acabou. Chegamos ao final de mais um programa Mensagens do Amor Distante. Agradecemos a atenção de vocês e não se esqueçam, querendo perguntar ou dar sugestões, escrevam no WhatsApp que aparece na tela e responderemos em particular ou no próximo programa. Tchau, até o próximo encontro. Beijos.